Perceberam que hoje a teacher está um pouquinho diferente e a Elaine também. Olha só como nós estamos lindas. Vocês conseguem descobrir qual personagem nós estamos representando? Será que é a personagem que nós mais gostamos? Você vai ter que assistir a aula para você descobrir isso. Nós estamos na nossa Semana do Conhecimento e nós vamos trabalhar então com as comic strips. Vamos ver quem é o nosso super-herói favorito. Já está preparado? Mas não esqueça, terminando a aula, você deve correr lá no seu Google Classroom, fazer a sua atividade, mostrar os seus superpoderes e mostrar para os seus professores que você está fazendo tudo bonitinho, não esquecendo daquele botãozinho principal que é concluir a atividade. Aí o seu professor vai receber lá no Classroom. Caso você não tenha acesso ao Class, você já sabe, pega suas super pernas da velocidade, vai até a sua escola na data combinada, leva a sua atividade, pega o que tem lá para você fazer durante a semana e devolve também na data combinada. Tudo certinho? Podemos começar? Podemos descobrir os nossos superpoderes? Então vamos lá. Vamos trabalhar então com as nossas comic strips. Mas, teacher, o que é uma comic strip? Vamos ler com a teacher? Observem, é uma história em quadrinhos, ela é uma sequência de desenhos, textos. Esses textos, eles vêm em balões ou então algumas legendas. Eles estão sempre dispostos em paineizinhos ou quadrinhos, né? E a grande maioria deles exibe um breve humor, porque nós estamos falando de uma narrativa, então uma historinha que tem início, meio e fim. As tiras, elas são escritas e desenhadas por um quadrinista ou então o cartunista, como eles são mais conhecidos. Observem aqui nesse desenho da nossa Mulher Maravilha. Olha só os quadrinhos, os balõezinhos. Então, como é disposto uma comic strip? Você já conhece, você já leu várias delas, né? Vamos continuar? Qual é o objetivo, então, de uma comic strip? Ué, por que eu pego um gibizinho para ler? Teacher, essa é fácil de responder, eu sei, é porque eu gosto daquela historinha. Também, a finalidade é contar essas histórias através de imagens, com o mínimo de texto. Por isso que tem alguns que adoram ler, né? Porque é menor, é mais rápido a história e a gente consegue encontrar o final dela. Passa os episódios, esses episódios eles são explicados por si mesmo, através de ações dos balões, que é lá onde estão as falas, que são sempre reduzidas a expressõezinhas mais sintéticas. Fala menos, é uma fala mais curta e geralmente elas são baseadas nas expressões onomatopeicas. Teacher, que palavrão é esse? O que será que é uma onomatopeia? Lembram? Quando o meu carro vai ligar, ele faz aquele sonzinho, vrum, vrum. Quando alguém bate a porta, toque, toque. Essa é uma expressão onomatopeica, lembrou? Então, nós temos aqui o Incredible Hulk, que é o nosso monstrinho verde e que nos protege, né? A função dele é proteger os humanos de qualquer situação. Ok? Continuando, mas quando que surgiu essas comic strips? Você sabe? Vamos ver então com a teacher? Olha lá. Essa ideia de comic strips vem lá da antiguidade, é muito tempo atrás. Os arqueólogos encontraram lá no Egito frisos que continham desenhos narrando aspectos da vida de importantes personalidades. Mas foi nos Estados Unidos que as histórias em quadrinhos chegaram ao apogeu, que fizeram aquele sucesso.
E o Brasil também tem criado as suas comic strips. Você conhece alguém, algum cartunista brasileiro que produza essas comic strips? Será que nós vamos ver alguém hoje? Vamos prestar bastante atenção na aula. Nós temos aqui o nosso Green Arrow. Você gosta de assistir o Green Arrow? O nosso arqueiro verde? Ele também está aí para nos proteger, né? Aliás, todos os super-heróis estão aqui para a nossa proteção. Olha que bacana, então a gente, né, em qualquer situação, a gente pode aí querer chamar um super-herói para nos ajudar. Vamos ao nosso primeiro exercício? Prestou bastante atenção? Eu quero agora o seu superpoder. Então vamos lá. Qual é a finalidade de uma comic strip? Você vai escrever se é true, verdadeiro, ou se é false, falso, ok? Então vamos lá. Contar uma história através de imagens, true or false? Ter textos grandes, true or false? Não apresentar falas. E aí, true or false? Agora é com vocês. Vamos conferir as nossas questões? Eu tenho certeza que vocês conseguiram ativar os superpoderes de vocês aí em casa e acertaram todas. Vamos conferir então com a teacher. A finalidade de uma comic strip é contar uma história através de imagens. True. Ter textos grandes. False. Não apresentar falas. False. Nós vimos que é exatamente o contrário, né? Nós gostamos da leitura porque os textos são mais curtinhos, mais sintéticos e eles precisam também apresentar falas para a gente entender a historinha. Vamos dar continuidade. Lembram que a teacher perguntou para vocês se vocês conheciam algum cartunista? Então, se você ainda não conhece, a teacher vai apresentar para vocês. Prestem atenção. Nós temos aqui o André Kalimann Migliavacca. O André is a writer, comic artist, illustrator and a teacher. He started his career publishing himself through the comic books Quadrinhópole, Avenida and others. With Quadrinhópole, he won the HQ Mix Award, the main HQ Award in Brazil. Olha quanta informação! Teacher, tem algumas coisas que eu não consegui entender. Don't worry, daqui a pouco vocês vão entender tudo. Mas o que é bem importante que a gente observe. Olha o que ele faz. Writer, escritor. Comic artist, ele é um artista, né? Que faz essas tirinhas. É um ilustrador e também é um professor. E ele já ganhou prêmios, gente. E prêmios muito importantes relacionados ao HQ. Observaram a fotinho dele aqui? Daqui a pouco vocês vão ver uma historinha a mais sobre ele. From 2008 to 2014, he was a teacher at the Gibiteca of Curitiba, teaching those of groups at basic, intermediate and advanced levels of comic books. Olha só, ele é professor que ajuda, que ensina as crianças a fazer historinhas em quadrinhos. Today, hoje, he publishes comic in Spain, France,
England and Japan. Uau, muito legal, né? Under the titles Ladrones de Tesouros, Aventura en el Amazonas. Sorry, professoras de espanhol. Lost in Connection and the Others Still Unpublished. Então, olha só, é muita coisa que nós temos aqui, muita informação sobre ele, né? Bacana. Perceberam? De Curitiba, é do Paraná, é gente da nossa terra. Então, isso quer dizer que você aí em casa que adora fazer história em quadrinhos, também pode fazer muito sucesso como ele faz. Vamos ver se a gente prestou bastante atenção na história dele? De acordo com o texto, você também vai escrever se é verdadeiro ou falso. Agora você pode pôr em português, V ou F. Ou se você está acostumado aí em inglês, T para verdadeiro, true, e F para falso, false. André Kalimann não é professor. Ele ganhou o prêmio mais importante de HQs do Brasil. André Kalimann trabalhou como professor na Gibiteca de Guarapuava. Atualmente, ele publica HQ em diversos países. Tenho certeza que você vai dar conta de fazer essa atividade. Vamos conferir as nossas super questões? Então, olha só, acompanha a teacher. André não é professor? E agora? False. A gente viu que ele é professor, né? Ele ganhou prêmios importantes? Verdadeiro. Olha só, a gente viu lá, né, os prêmios. Ele trabalhou como professor na Gibiteca de Guarapuava? Falso, é na Gibiteca aqui de Curitiba. Atualmente ele publica HQs em diversos países? Verdadeiro, sim, em vários países e a gente inclusive viu eles ali, né? Bom, agora nós vamos assistir um vídeo. Olha que legal, é o próprio André que vai dar um recadinho para vocês e vai falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho dele. Prestem bastante atenção. Bom, eu tenho aqui comigo um livro que eu desenhei, foi feito em parceria com a editora Ednumen, que é uma editora especializada em livros de aprendizagem de idiomas. Então, o que a gente fez foi uma história em quadrinhos, a gente criou personagens e desenvolveu uma história, mas com o intuito de depois publicar esse livro onde exercícios podem ser formulados e tirados da história para uma compreensão da língua através de uma interpretação dessa história. Então, o estilo que eu usei aqui foi um estilo que a gente chama mais cartunesco, porque ele foge um pouco do realista para um estilo um pouco mais sintético, um pouco mais simples de traço. Ao mesmo tempo, eu misturei até um pouco do mangá, se a gente olhar essa questão dos olhos um pouco maiores dos personagens e também da movimentação um pouco mais brusca nos movimentos. E com relação às cores, eu optei por algumas cores mais vibrantes também, que servem para mostrar esse ambiente do personagem e o tom da história, que é uma história mais divertida, mais para cima, né? Não é uma história tão melancólica. Se fosse assim, seria um tom um pouco mais frio e tal. Então, o que acontece nesse livro? Quando a gente abre ele,
Já antes de começar a história, a gente tem uma página que mostra 3 exercícios, em inglês, no caso. E para responder esses exercícios, você tem que ler a história. Só que uma história em quadrinhos, ela não é só lida através do texto, ela também é lida através das imagens. E essas imagens, junto com o texto, são complementares. Então, algumas coisas na história você só entende vendo o texto e a imagem, né? Então, por mais que o livro seja em inglês, mesmo sem você entender direito o que está sendo expresso ali, né, nessa outra língua, quando você associa aquela palavra, que às vezes é um pouco parecida com o português, com a imagem, você consegue entender a história e aí responder as perguntas. No caso, a primeira pergunta ela é bem básica, mostra a imagem de cada personagem e uma descrição em inglês, né? Então você já vai associando a cor do cabelo, se o personagem usa boné, a cor da camiseta, né? E você consegue responder a questão. O segundo exercício é um exercício de caça-palavras, onde as palavras que você tem que achar nesse quadro aqui, elas estão inseridas na história no momento onde essa palavra é representada por uma imagem. Então, por exemplo, a primeira é museum, que é o museu, ela aparece justamente quando os personagens chegam no museu. Então, essa interação entre texto e imagem faz com que o aprendizado da língua seja bem mais fácil, mais dinâmico, e ele aconteça sem a gente perceber até que ele está ocorrendo. Então, a interpretação da história é que vai fazer com que você se desenvolva nessa língua que o livro propõe. E aí, vocês gostaram de saber que o André, ele faz também livros em língua inglesa? Vocês viram que bacana? Legal, né? E a gente é da nossa terrinha, é do nosso Paraná. Bom, mas eu quero saber se você realmente prestou atenção. Vamos fazer um exercíciozinho relacionado àquilo que ele nos falou agora no vídeo? Observe, você vai anotar qual foi a frase que combina, que é correta com aquilo que ele acabou de contar para nós. O artista, ele utiliza cores vibrantes em seu livro para dar o tom da história, que pode ser alegre ou mais séria, talvez misteriosa. Será que ele falou isso? Vamos ver a outra frase. As HQs podem ser lidas apenas através das imagens. Será que ele falou isso? Tenta relembrar lá, usa aquele superpoder da lembrança e marque qual é a frase correta. Vamos conferir a nossa questão? Então, o André falou para nós sobre a questão das cores vibrantes, que tem todo um significado aí. Bacana, né? Vamos dar sequência então à nossa aula. Agora nós vamos falar sobre as nossas personagens. Olha só a primeira, a Wonder Woman. É essa mulher maravilhosa, né? Chamamos ela a Mulher Maravilha. Ela foi criada pelo universo da DC. E é importante vocês prestarem bastante atenção na aula de educação física. Lá, o professor ou a professora vai trabalhar com vocês certinho toda a historinha de cada um dos personagens que nós vamos ver hoje. Então, nós temos a Wonder Woman, próximo, o Incredible Hulk, que é o nosso incrível Hulk e que ele foi criado pela Marvel. Prestou atenção? DC Comics, Mulher Maravilha, Marvel, o Hulk. Vamos para mais um exercício. How can we say super-herói in English? Como que eu posso dizer super-herói em inglês? Special people?
famous people or superhero? Pensa lá, olha lá, palavrinhas parecidas com o português, você vai acertar. Letra B. Who is from DC Comics? DC Comics. Wonder Woman or Incredible Hulk? Presta bastante atenção aí que você consegue responder essas duas questões. Essas ficaram fáceis, não ficaram? Então, super-herói é o nosso superhero e quem é da DC é a nossa Wonder Woman, essa mulher maravilhosa, né? Vamos ver os outros personagens? O Green Arrow, o nosso arqueiro verde. Preste bastante atenção, green, verde, arrow. O que significa tudo isso? Ele é meio divertido, porém ele tem algumas encrenquinhas ali com outros personagens, né? Então, você vai conhecer bem melhor a história de vida do Arqueiro Verde lá na aulinha de Educação Física. E também vamos trabalhar com o Daredevil, o Demolidor. A gente sabe de toda a história dele, se você não sabe, não perde a aula de Educação Física. Ele tem uma situação bem diferente, ele ajudou uma criança, é uma história muito bacana, vale a pena vocês prestarem bastante atenção na aula. Vamos ao exercício relacionado a eles? Primeiro, why is Daredevil considered a superhero? Por que o Demolidor é considerado um super-herói? Because he has only one superpower? Ele só tem um poder? Because he is blind? Porque ele é cego? Because he saved a man from an accident? Porque ele salvou um homem de um acidente. Pensa lá, por que será que ele pode ser considerado um super-herói? Letra B. What is Green Arrow's real name? Você já conhece essa, né? Matthew Murdock, Oliver Queen ou Robert Bruce Banner? Presta atenção para você não confundir com outros personagens. Vamos conferir então? Olha só, ele é considerado um super-herói porque ele salvou um homem de um acidente. E o nome real do Green Arrow é o Oliver Queen. Você já sabia essas informações, não sabia? Agora nós estamos chegando ao nosso quiz, aquela nossa informaçãozinha final, porque a nossa aula já está terminando. The Wonder Woman is from... A Mulher Maravilha
é de onde? Da Marvel, da DC Comics ou da Panini? E who needs a weapon? Quem precisa de uma arma? Green Arrow, Daredevil ou Incredible Hulk? Pensa lá. Vamos rapidinho responder a primeira questão? A Mulher Maravilha é de onde? Qual é a criação dela? É a DC Comics. DC Comics. E quem precisa então de uma weapon? É o nosso Green Arrow. Nós sabemos que o Daredevil e o Incredible Hulk não usam nenhuma arma. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Nossa aula chega ao fim e daqui a pouco nós vamos continuar com esse assunto.